startup com esteroides e com asteroides, né? Porque de vez em quando vem os meteoros ali do tipo, isso não pode fazer. Por que não pode fazer? Se eu fosse uma startup, eu já teria lançado. Mas quando eu olho assim, não, peraí, tem que olhar aqui a Remil, porque o regulatório de o que você pode oferecer para um cliente da distribuidora tem que respeitar. E eu tenho que respeitar, e acabou. A gente nasceu para ser conta digital e a gente encontrou muitas oportunidades. Como que eu escolho dessas oportunidades aquelas que de fato vão fazer parte do meu portfólio? Porque se eu quiser pegar tudo, né? O Thiago que fala isso muito bem. Cara, quem olha para a Volts e fala, vocês são malucos. Porque todo mundo fala que uma startup ela tem que focar no negócio, ser muito boa naquilo. E a gente fez exatamente o contrário. Tem uma coisa importante nisso, que talvez as pessoas não saibam. Claro que assim, o mercado de telecom é regulado, o mercado financeiro é regulado, mas o mercado de energia, ele é regulado de uma maneira que é bem típica, né? Ou atípica, depende de como que você quer olhar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Verticalizando Gigantes, aqui onde a gente está entrando nos bastidores da fintechização no Brasil. A gente está conhecendo vários cases de verdadeiros gigantes, empresas da indústria que estão construindo suas verticais financeiras. A gente está aproveitando esses momentos aqui para entender como é que foi esse processo, como é que foram as decisões e os desafios também que envolvem tanto a parte de pessoas, tecnologia e conhecimento para fazer essas operações funcionarem. Sou Gabriel Pereira, fundador da Let's Media, e hoje eu estou acompanhado da Tiziana Amorim, a CEO e fundadora da Arim Techfin, que é uma empresa do grupo Bradesco, que inclusive, se vocês estiverem precisando de uma empresa que está atuando dentro do Embedded Finance, hoje eles estão, de fato, pioneiros do ramo, estão fazendo parcerias com fintechs e bancos, justamente para ajudar nesse tipo de momento de construir as suas soluções ali, a sua vertical financeira de vários formatos, enfim, é um momento legal para conversar também. O case de hoje a gente vai abordar com um case assim bem legal, porque, enfim, acho que o que eu mais gosto desse tipo de case é o contexto ali para o cliente, como é que isso funciona ali na vida dele, que é do grupo Energisa. A gente vai falar com o time da Volts. E aí a gente está aqui no papel do co-CEO, o Daniel Orlean, que nos agracia aqui com a sua presença. Obrigado, viu, pela sua participação. Eu que sou agraciado de estar aqui com duas feras para falar de um tema que, para mim, é apaixonante e parece que eu já estou há 100 anos, né, fazendo isso. Você fala muito do contexto, como surgiu. Então, um maior prazer contar, falar da história, não deixar de falar também dos desafios, dos aprendizados, dos erros, do que a gente tentou fazer e não deu certo, e o que a gente aprendeu nesse tempo todo para aplicar para o que vem pela frente aí. Boa. Promete, hein? Exatamente. Eu, assim, tá sendo, enfim, muito bom fazer a série. Eu acho que é um material realmente que a gente não encontra em outro lugar. E a ideia é a gente começar do começo, entender um pouquinho do seu histórico, porque assim, a gente vê, hoje tá funcionando, hoje as coisas estão rodando, mas o caminho normal é que isso tem uma origem que não foi trivial, né? Então, eu queria entender um pouquinho quem que é o Daniel, qual que é o seu papel ali dentro do grupo, um pouquinho antes da decisão de começar a Volts também. Legal. Cara, muitas pessoas, quando falam sobre mim, falam que eu sou empreendedor serial. Eu não gosto muito desse termo, né? Porque parece que você está cada vez fazendo uma coisa depois da outra e deixando para trás. Mas eu tive já uma experiência empreendedora ao longo desses quase 20, 25 anos de mercado. Eu sou engenheiro com mestrado na área de tecnologia e eu sempre fui um apaixonado por educação. Eu sou filho de professores, então eu sempre quis trabalhar com educação, mas acabei, por conta de estar sempre ali muito envolvido com inovação, com tecnologia, por gostar de ver as coisas acontecendo. Fiz minha graduação na área de engenharia, fiz meu mestrado na área de... Hoje eu posso dizer que eu trabalhava lá no início dos anos 2000 com inteligência artificial, quando começou toda aquela discussão de web semântica, comecei pesquisando isso, e nada mais natural de que quando eu terminei esse processo de educação, eu me joguei de cabeça na área de empreender com educação com tecnologia. Hoje eu chamaria também de EdTech, mas na época não tinha isso. Mas contando a história rápida... Já dá uma aumentada no valuation. Pô, hoje com certeza. Se eu soubesse todos esses termos que eu fiz de bootstrap... Depois, cara, 10 anos a empresa foi fundada dentro da PUC do Rio.
no Instituto Gênesis, né, que é todo o processo de incubação de empresa, interação com a universidade. Então, foi uma experiência muito bacana, porque era o início ali daquela época de você usar tecnologia para escalar educação. E aí a empresa começou sem investimento, porque a gente começou logo depois que deu aquele boom das empresas.com, né, dos investimentos no mundo inteiro começaram a não ter sucesso. Fiz isso durante 10 anos até receber meu primeiro investimento, em 2010. Então, de 2000 a 2010, a empresa foi crescendo com seus próprios projetos, com as suas próprias pernas. Por isso que hoje eu digo, né, se eu soubesse chamar bootstrapping, já tinha resumido isso de maneira muito mais fácil. Em 2010, então, a gente recebeu um investimento de um grande grupo, que era a BR Educacional, onde o ex-ministro Paulo Guedes era um dos sócios e ele tinha, junto com todos os sócios daquela empresa, que começou como BR Educacional, depois virou Bozano Investimento, depois virou Crescera, e que hoje é muito presente na área de educação, foi uma das grandes criadoras do Grupo Afya, né? Enfim. Mas a gente aqui vai falar de finanças, mas eu estou contando um pouco da minha história. Em 2015, a gente vendeu, eu e os meus sócios, a gente vendeu a empresa que se tornou a líder na área de educação corporativa com tecnologia para um grupo alemão, né, para a Bertelsmann. E dali, naquele momento, eu me vi com o seguinte, cara, eu era apaixonado por educação, apaixonado por tecnologia, tinha criado uma empresa que virou gigante na área de educação e eu estava com não compete. Depois que eu saí, depois que eu vendi e saí, eu não podia mais trabalhar com educação. E aí eu e meu sócio, a gente sentou e pensou o seguinte, olha, o primeiro grande problema que a gente vê nas grandes organizações hoje do mundo é o acesso a pessoas capacitadas, capital humano. Qual é o segundo maior problema? Acesso a capital. E aí a gente ficou pensando, peraí, é o primeiro ou é o segundo? Ah, não importa. Falta de pessoas qualificadas e falta de acesso a capital no Brasil são dois grandes problemas, duas grandes dores das organizações. Então, em 2015... eu e meus sócios, a gente passou por um processo de empreendedor residente na Monax, que também é um grande fundo de venture capital muito presente aí. Naquela época, a Monax não tinha tido todas essas saídas de sucesso que teve ao longo dos últimos anos. Mas eu lembro da universidade, na época de faculdade, assim, mais ou menos nesse período, não tinha muita saída, talvez, mas os principais nomes estavam todos abaixo do... o portfólio sempre foi muito forte. Né? Isso. E aí, o que aconteceu? A Bertelsmann era LP do fundo, né? Era uma das grandes investidoras do fundo da Monax. A minha saída do dia a dia da empresa de educação, que se chamava Afero, combinou com a indicação, né, que eles fizeram sobre mim, sobre meus sócios, para que a gente virasse empreendedor residente na Monax. E aí o pessoal da Monax virou e falou o seguinte, olha, a gente tem várias teses aqui de investimento, a gente queria que vocês conhecessem essas teses principais e durante 6 meses, talvez um pouco mais, vocês fazerem uma proposta de um novo negócio. Se a gente gostar, a gente investe. E aí, a gente, naquela dúvida, né? Bom, educação não podemos trabalhar, porque tem o no compete. Uma das grandes dores das organizações é acesso a capital. E a gente estava começando a ver, isso era 2015, 2016, a gente estava começando a ver as primeiras fintechs surgindo. Algumas fintechs que tentaram fazer meios de pagamento, outras crédito peer-to-peer, né? Que teve até gente que foi super inovadora e acabou tendo que enfrentar questões de falta de regulação do mercado, teve que enfrentar a justiça, o que hoje está super regulado, na época não era bem conhecido. Era a zona cinza, né? Isso. E muitos começaram ali, chegaram às vezes até antes disso, a gente fez um trabalho e lançou a Biz Capital. A Biz Capital foi a minha primeira experiência numa fintech. Mas antes, quando a gente começou a entender por que a Biz Capital era importante, a gente tinha na Afero, a empresa de educação, dos 10 maiores bancos do Brasil, 9 eram nossos clientes. E a gente conhecia o lado bom dos bancos, né? E também as grandes fraquezas que os bancos tinham, porque o mundo de crédito está ainda, né? Mas naquela época ainda mais, muito concentrado nos grandes bancos, porque são os que têm os grandes volumes de depósitos, que têm os grandes volumes de dados, né? Que tinham o monopólio desses dados, e aí a gente sabe o quanto que isso tem sido descentralizado. A gente olhou e falou o seguinte, olha, a gente precisa criar uma empresa. E o nosso foco sempre foi muito pessoa jurídica. Na Afero, a gente fazia programas educacionais contratado pelas empresas para os seus grandes volumes de funcionários. Eu sei que você conversou com gente das grandes empresas de telecom.
a gente treinava dezenas de milhares de profissionais das empresas de telecom toda vez que tinha um novo lançamento, seja de aparelhos, seja de produtos, seja de planos, enfim. Então, a gente conhecia muito o mundo das grandes empresas. E o nosso foco naquela época era trabalhar com as 500 maiores empresas do Brasil. E um dia eu cheguei meio brincando para os meus sócios, pô, essa nova empresa que a gente vai trabalhar para pessoas jurídicas, seria muito legal que a gente trabalhasse para as 500 mil menores empresas do Brasil. E a gente ficou naquela assim, poxa, então vamos tentar lançar um produto, uma empresa focada no pequeno negócio que tem dificuldade de ter crédito. Uhum. E qual era a maior dificuldade? Que a gente fez várias pesquisas na época, ele falou assim, olha, a minha grande dor hoje, isso mudou muito, mas a minha grande dor ali em 2015, 2016 eu preciso pedir um crédito para o banco, eu tenho que levar toda a documentação a cada banco que eu estou pedindo, tenho que abrir conta, às vezes demora 30, 40, 50, 70 dias para eu levar um não. Uhum. Sim. Aí, tem o famoso, até hoje ainda tem um pouco o esquenta conta, assim, né? Ele abre para ir tendo um relacionamento e ver o que vai acontecer. Assim. Perfeito. E aí a gente falou o seguinte, olha, a gente vai criar uma empresa que eu não te garanto que eu vou aprovar seu crédito, mas se eu tiver que dizer não, eu vou dizer rápido. Então, essa era a primeira grande questão. Boa. Aí a gente lançou a Biscapital, a primeira coisa da Biscapital era uma página que o empreendedor entrava, botava lá seus dados, obviamente o CNPJ, o CPF do sócio, autorizava a gente a fazer as consultas no Serasa, no SR, obviamente para acessar o SR eu precisava ter um parceiro, a gente não tinha licença, então a gente precisava de um parceiro que ele autorizava também que fizesse essas consultas, mandasse os relatórios, e dali a gente jogava aqueles dados numa planilha que avaliava essas informações todas e gerava um score. E aquele score, dentro de um workflow que a gente criou, permitia com que a gente aprovasse parcialmente ou reprovasse aquele pedido de crédito dele. Então, assim, a gente lançou, foi um sucesso, a empresa foi se instrumentalizando. Hoje, né, eu não estou mais no dia a dia, eu vou contar como que foi essa transição da Biscapital, né, para a Volts depois, mas a gente conseguiu crescer muito, ter muito pedido e a gente foi fazendo ficar cada vez mais automatizado, com uso de inteligência artificial, com modelos de crédito, com grandes volumes de dados. E aí toda essa questão da gente ter acesso a dados abertos, dados públicos, dados privados mediante autorização, foi fundamental para que em 2016, 17, 18, a gente fizesse várias rodadas de investimento, crescesse bastante. E em 2019, eu estava no momento de vida que eu tinha trabalhado 15 anos com educação, mais 4 anos com fintech, né? E na educação era uma emoção a cada dia. Eu viajava o Brasil inteiro, dava aula, fazia palestra na fintech. Eu ficava o dia inteiro olhando funil de aprovação, dados para lá e para cá. Chegou uma hora que eu falei, cara, cansei. Eu preciso parar. Depois de 19 anos que eu nem vi passar. Não vou nem contar que nesse meio do caminho eu fui vice-presidente de um grande clube de futebol. Não pode falar do Flamengo. Um grande não. O maior do mundo. Né? E isso desgastou muito, né, o meu físico. Naquele momento eu estava cansado. Tu fez isso em paralelo com... Fiz. Ai. Eu fui vice-presidente. Mas eu falava muito assim... a fintech tinha um propósito muito legal, assim, de democratizar o acesso a crédito. Digitalizar, agilizar e democratizar o acesso a crédito. Ou pelo menos de uma resposta rápida. E a gente conseguiu fazer isso. Para você ter uma ideia, no início da BIS, quando a gente acelerou o processo, a gente teve que atrasar a resposta, porque a resposta vinha tão rápido que quando era não, ele falava assim, só fizeram isso para roubar meus dados. Caraca. Mas a gente já tinha feito as consultas, né? Ele deu lá, botou CNPJ, CPF, já tinha feito consulta Serasa, Boa Vista, os provedores de dados, que eu não vou citar, mas tinha a gente consultava 2 ou 3. A gente tinha juntado e falado, não dá para emprestar. Porque tem refim, perfim, score baixo, restrição e tal. Não dá. A gente, olha, infelizmente, fizeram só pegar meus dados. Aí o que a gente fez? A gente segurava e mandava depois de 1, 2 horas, dizendo, olha, após a análise e tal. Em 2019, os sócios da empresa eram os mesmos sócios da empresa de educação lá atrás. E, cara, a gente sempre se deu muito bem, sempre foi uma relação muito bacana. Mas em 2019, eu estava desgastado, isso começou a desgastar a relação com eles também. E aí eu saí e fui para o conselho da empresa. Virei conselheiro da BIS, continuei sócio e virei conselheiro.
E aí tirei uns 6, 7 meses de sabático, viajei o mundo, fiz curso de gastronomia, de surf, de cinema, de teatro, um monte de coisa que eu queria fazer nesse tempo todo. Final do ano, o pessoal da Crescera, né, do fundo, o Paulo já não fazia mais parte do fundo, mas o pessoal sabia, né, esse sucesso, eles venderam a empresa junto com a gente. Eles me chamaram para assumir um novo projeto na área de educação, né? Isso foi julho de 2019. Fiquei nesse projeto até fevereiro de 2020. Famosa pandemia. Eu me lembro que eu estava em Campinas e eu recebi um comunicado da escola dos meus filhos dizendo, olha, a partir da semana que vem, né, não vai ter mais aula, vai ser tudo remoto. Eu liguei pro gerente e falei, cara, avisa para todo mundo pegar o notebook que vai acontecer isso com a gente também, com a empresa também. Leva para casa porque talvez a gente tenha que trabalhar de casa. E fui pro Rio. E não voltei mais. Caraca. Nesse meio tempo, o Ricardo Botelho, CEO do Grupo Energisa, e aí eu acho bem importante contar um pouquinho da história do Grupo Energisa, se vocês me permitirem. Claro. Ele tinha já entrado em contato comigo ali em fevereiro, né? Falando o seguinte, olha, a gente fez um trabalho aqui é um trabalho que já tem uns 2 anos, que a gente mergulhou na vida dos nossos clientes da distribuidora de energia e a gente identificou uma série de dores que a gente acha que um processo de venture building, né? A gente quer lançar uma startup e aí nas nossas procuras no mercado, você foi indicado como uma pessoa que pode tirar essa startup do papel. E aí eu fui, ele me apresentou. No início, eu entendi aquilo como o lançamento de uma conta digital que ia incluir financeiramente, digitalmente, os desbancarizados da nossa área de concessão. Então, falando rápido, tá? O Grupo Energisa é hoje o maior grupo de capital nacional de distribuição de energia. Tem outros grupos enormes de capital do exterior, mas o nacional, a gente tem uma área de concessão que pega o Brasilzão, pega o Centro-Oeste, a gente é o maior da Amazônia Legal, a gente é muito forte no Nordeste, no interior de São Paulo, interior de Minas, interior do Rio, são mais ou menos 25 milhões de pessoas que são atendidas pela concessionária de energia, distribuidora de energia, fora todos os nossos investimentos na área de energias alternativas, gás, biogás. Só que assim, se você pegar as 862 cidades que a gente estava naquele momento, hoje são mais porque a gente adquiriu empresas de gás, mas 862 cidades, só 406 tinham agência bancária. Caramba. Essa coisa que se a gente sair aqui e escolher um lado, a gente chega num banco. Aqui tropeçou, caiu. Mas tem lugar que você gasta 4, 5, 6 horas para chegar na cidade mais próxima de uma agência bancária. Se você pegar no norte do Brasil, tem uma cidade que a gente fez a inclusão energética antes de fazer a inclusão digital e depois a inclusão financeira, que você tem que pegar um barco durante 10 horas, se a maré estiver favorável, para chegar na cidade que tem uma agência bancária. Então, a visão do grupo, eles fizeram um projeto, eu estou falando deles porque eu não fazia parte do grupo nesse momento, mas em 2018 teve um projeto muito interessante que pegaram 8 cidades da área de concessão e eram 8 cidades onde você agrupava 2 a 2, assim, do tipo, com uma dualidade muito grande. Então, uma cidade bem rural, sem agência bancária, sem lotérica, com um sistema de transporte mais precário e uma grande capital, uma cidade pujante, uma economia forte. E eles identificaram várias dores do tipo, tem gente que tem dificuldade de pagar a conta de energia, não só pela questão financeira, mas pela questão do acesso. Lembrando sempre, 2018, tá? Antes da pandemia, antes daquela chegada das contas digitais, né, de todos, do banco estatal aos coloridos, né? Todo mundo. De todas as cores. Então, assim, a pessoa, às vezes, ela deixava de pagar a conta porque ela não podia perder o dia de trabalho dela na cidade dela para pegar um ônibus para chegar numa lotérica de uma cidade próxima. Então, uma conta digital... Fora que dependendo também, o custo da conta versus o transporte todo... Não compensava, né? Cara, pô, e aí, cara? Tinha cidade que tinha uma pessoa responsável por receber todas as contas, pegar o dinheiro das pessoas, viajar e pagar todas elas. Caramba. Só que, onde é que fica o risco nisso? Como é que você vai ter certeza? Um dia ele não volta. Um dia ele não volta, ou ele disse que pagou, daqui a pouco você recebe uma notificação que sua energia vai ser cortada. Era complexo. Então, o primeiro movimento era fazer uma conta digital para fazer essa inclusão digital e financeira. E aí, naquele tempo, naquele momento, além de mim, né, o Ricardo estava conversando com um cara sensacional, que hoje é meu sócio, que é o Thiago. O Thiago foi fundador da Queremos. Queremos, aquela empresa que viabilizava entretenimento, fazia crowdfunding de shows e tal. E ele estava em Nova York, trabalhando numa empresa de
de dados para o mundo de entretenimento, né? Que era o eDemand, que era a versão do Queremos nos Estados Unidos. Ele também estava planejando voltar para o Brasil. E tanto eu quanto o Thiago tivemos a mesma reação quando o Ricardo falou, pô, mas mais uma conta digital? Ele falou, não, a conta digital é só o início do que a gente acredita que vai ser uma revolução. Ele não usou esse termo, mas eu já vou como eu brinquei a questão do bootstrapping e tal, a gente não sabia o que era embedded finance. A gente não sabia o que era fintechização. Mas aí ele falou, cara, é um processo de venture building e tudo que vocês identificarem no nosso ecossistema que justifique ter uma operação com tecnologia e financeira, vocês têm carta branca para fazer. Óbvio que vocês têm que justificar que o investimento vai trazer retorno em algum momento. Claro. E aí a gente mergulhou e viu que, cara, tinha mais de 250 milhões de reais que ficavam na mesa para o mercado financeiro. Só internamente, não estou nem falando da taxa de juros cobrada do cliente final. Tarifa de arrecadação, emissão de boleto, crédito para fornecedor, antecipação de recebíveis. Era uma festa. Tinha um monte de gente que ganhava dinheiro e o Grupo Energisa ganhava dinheiro com o quê? Com quilowatt-hora que distribuía. E dali, da conta digital, a gente identificou uma série de oportunidades. Mas se me deixar, eu vou ficar falando. Eu quero que vocês me perguntem para gente. Não, mas um passo acho que importante aqui é entender, justamente nesse momento ali onde vocês, vamos dizer assim, no D0, vão setar qual que é a ambição, o que vocês gostariam de construir. E aí entender o começo, assim, como faz. Beleza, você, em algum momento te convenceram, topou. Mas aí você senta na cadeira e aí, cara, eu vou construir isso aqui tudo do zero, eu vou trazer gente, eu vou trazer, se for gente da onde, eu vou trazer parceiro. Na época, enfim, acho que entender um pouco desse, vamos dizer assim, se aceitou o pitch e depois, sabe, no primeiro dia. Legal. Então, assim, foi exatamente essa transformação, né? De um pitch que eu falei, não, pô, conta digital. E o Thiago, quando a gente conversou depois, ele falou, cara, eu tive a mesma sensação. Até ele falou assim, se tiver oportunidade no ecossistema, vocês têm carta branca para identificar, trabalhar, né? E a gente construir junto. Eu falei, cara, é isso. Primeiro porque eu, apesar de ser um cara apaixonado por educação, antes da educação eu gosto de resolver problemas. Eu gosto de impactar gente. Eu gosto de impactar muita gente. Parece meio bobo, meio romântico. Cara, mas sempre foi assim. Minha vida sempre foi assim. Na Fero eram centenas de milhares de pessoas que a gente treinava todo ano. Na BizCapital eram 500 mil menores empresários do Brasil para ter acesso a crédito. No Flamengo, já que você já falou, eram 40, hoje 53 milhões de torcedores que eu tinha oportunidade de impactar. E na empresa de educação que eu estava, era uma empresa muito legal, tinha uma qualidade de entrega muito boa, mas ela era muito de nicho. E aí, quando o Ricardo fez a proposta, eu falei, mas e a pandemia? Ele falou, cara, mais do que nunca é importante. A gente veio fazendo esse projeto de 2018, 2019, aprovou gerar uma startup, e eu nem tinha ideia do quanto que a transformação digital ia ser importante. Com a pandemia, eu quero acelerar, eu não quero parar, porque eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo dele falar assim, pô, eu conversei com ele antes da pandemia começar, voltei de Campinas, a pandemia tinha começado, falei, vai parar o projeto, ele vai focar nos clientes que vão ficar inadimplentes. Ele falou, não, de jeito nenhum, mais do que nunca, eu preciso digitalizar esses processos. E aí, o Thiago chegou de Nova York, eu voltei para o Rio, a Energisa fica, a nossa área de concessão é muito centro-oeste, mas centro-oeste, norte, nordeste, mas a holding fica no Rio. Eu cheguei no escritório, aquela vista maravilhosa da Baía de Guanabara, do Pão de Açúcar, perto da casa dos meus pais ali. Isso aqui, né? Vamos embora. Bateu aquela nostalgia, eu falei, cara, daqui, da minha casa, né? da minha cidade, eu vou impactar o Brasil inteiro numa empresa que fatura, o Grupo Energisa fatura algo em torno de 30 bilhões por ano, né, com esses negócios. É uma empresa que, ao mesmo tempo, e eu acho que é muito feliz esse nome do Verticalizando Gigantes, né, porque eu costumo dizer que a gente tem o melhor e o pior de empresa grande e de startup. Exatamente. São os, se eu fizer aquele gráfico 2x2, cara, grande, ágil, né? E todas as combinações possíveis. Eu falei, cara, é a terceira experiência que eu vou ter empreendedora. A primeira foi bootstrap, a segunda foi com VC apoiando. Agora é um terceiro onde eu tenho
o grande, que eu sei que vai me puxar para trás em muitos momentos, mas que eu vou poder subir no ombro deles muitas vezes e olhar coisas que eu não veria. Essa, vamos dizer assim, a parte da aquisição já é algo que você tem uma facilidade para superar muito maior do que você começando no jogo do VC ali, por exemplo. Sim, sim. A gente fala muito, né, de que o tempo que hoje talvez um empreendedor de startup gasta fazendo roadshow para captar investimentos, a gente gasta, claro que muitas vezes encontrando sinergia dentro do grupo, e não é fácil, porque é um grupo muito grande. A gente estava falando exatamente isso com todos, né? Mas assim, um dos grandes pontos das nossas cadeiras, né? No meu caso aqui, dentro do Grupo Bradesco, apesar de ser do Grupo Bradesco, a área é uma empresa independente. Então, você tem um BP próprio e etc., mas você precisa investir muito tempo em entender como está ali e capturar essas oportunidades, que foi isso que você falou. Às vezes eu preciso, ora eu vou talvez ir para trás, mas ora eu vou subir no ombro para enxergar coisas. O subir nesse ombro, né, e ter ali a carta branca, por mais que a gente tenha acesso direto às presidências e etc., a gente sabe que organizações desse tamanho, elas exigem que você realmente entenda como navegar, né? E como você falou assim, substitui roadshow, aí eu já pensei automaticamente aqui, por todas as reuniões departamentais que você termina tendo ali. E aí, tem uma coisa importante nisso, que talvez as pessoas não saibam. Claro que, assim, o mercado de telecom é regulado, o mercado financeiro é regulado, mas o mercado de energia, ele é regulado de uma maneira que é bem típica, né? Ou atípica, depende de como que você quer olhar. Eu hoje sou parte relacionada. Sim. Eu hoje tenho que sempre buscar, junto com a agência reguladora, no caso a ANEEL, se o que a gente está fazendo está dentro de uma competitividade, e a gente se preocupa bastante com isso. Tem toda a questão regulatória, porque uma concessão que tem características de monopólio. Claro que você tem hoje um mercado livre de energia, você tem os grandes consumidores que podem escolher de quem vão contratar, né? Acho que você conhece bastante esse setor. Só que as pessoas me perguntam, você é dependente da Energisa ou independente da Energisa? Eu falo interdependente. Porque... Vou adotar essa. Porque, assim, no mundo, às vezes você tem um excelente produto para lançar para toda a base de clientes, mas tem que ter a ver com o negócio original. Exatamente. Porque se eu ficar lançando, sei lá, vou para um exemplo extremo, tá? O jogo do tigrinho para o cliente... Não, peraí, isso aqui está totalmente contra o regulatório. Mas se eu vou lançar um seguro que vai proteger aquele cliente em caso de, infelizmente, uma perda na família, perda de emprego e tal, isso tem a ver com o negócio. Então, a gente sempre se preocupa de encontrar coisas que são a próxima fronteira do negócio, do ecossistema de energia. Talvez, no empresa de telecom, isso seja um pouco mais fluido, porque você não tem uma área meio monopolista, tem uma competição maior na parte de bancos. Claro que você tem toda a questão do Bacen, você tem a questão da CVM, você tem a questão da SUSEP, mas você também tem uma concorrência maior. Agora, no setor elétrico, você tem que estar muito preocupado com isso. Mas de todos os cases também que a gente tem conversado e que você acaba vendo no mercado... orbitar dentro do ecossistema faz total diferença, inclusive para o sucesso da solução, mesmo com uma unidade de negócio independente ali, né? É o que vai trazer mais sinergia, porque vamos dizer assim, parcelar um Pix por parcelar, todo mundo, vamos dizer assim, todo mundo vai ofertar isso. Mas dentro daquele contexto que é diretamente na conta, que é um negócio que é vital para aquela pessoa, etc., só você tá entregando aquilo ali naquele momento para ele. Logo no comecinho assim, da Arin, eu era muito questionada sobre a tese de Embedded Finance em si, né? E aí, quando você explicava, e o que vocês têm? O que vocês fazem? A gente criou um core bank próprio, ele nasceu 24/7, e aí a gente vai tornar... E aí o pessoal falava, não, esse já existe, né? E ainda, e o Pix, já existe. Tudo falava, já existe, ou por que eu vou contratar de você e não contratar do banco e tal. Sempre passei por isso, né? E você usou a palavra aí que é a palavra definitiva, que talvez tenha muito do que o Daniel falou. Contexto, né? Então, você fazer uma oferta contextualizada, efetivamente você muda taxa de conversão, você muda adoção, né? Que às vezes as pessoas focam em taxa de conversão, mas esquecem na adoção. Então, quem que está na sua casa
todos os dias. A energia elétrica está na sua casa todos os dias, né? Com quem que você efetivamente, se precisar cortar tudo, o que é que você vai tentar não cortar da sua vida? Esse é Então, a partir do momento que você contextualiza isso e você trouxe excelentes exemplos, até fora da bolha, em que uma competição aqui em São Paulo é muito grande, muita disputa por atenção, etc. Você vai lá no interior, você consegue pegar uma cidade inteira. E aquela cidade inteira passa a ser, efetivamente, né, um cliente seu que vai ter uma oportunidade ou que não era seu cliente porque não tinha nem energia elétrica, que foi o que você falou. Primeiro a eletrificação, depois digitalização, depois inclusão financeira. Então, dá para ver muita maturidade, né, em todo o plano e muita contextualização, que é o ponto que o Gabriel trouxe e que eu vejo bastante no dia a dia de vocês. E aí, acho que vocês acertaram, assim, né, sem a gente ter conversado sobre isso. A gente tem lá toda a nossa tese, né, de hipercontextualização. É mais só do que contextualizar. Porque contextualizar, às vezes eu estou lá no comércio eletrônico, comprei um livro, o cara me oferece um ou outro. Está contextualizado. Mas eu estou fazendo, por exemplo, uma mudança de endereço. Peraí, estou fazendo uma mudança de endereço. Estou fazendo uma mudança de endereço, é uma oportunidade boa, eventualmente, oferecer um seguro residencial. Ou, eventualmente, indo além, a gente não faz isso ainda hoje, mas aquela pessoa pode ser que precise fazer uma renovação de um determinado... Se for um pequeno negócio... Né, uma reforma, uma troca de equipamentos. Então, é um momento mais adequado para oferecer um crédito? Não é. Mas tem 3 coisas dentro dessa hipercontextualização, que a gente chama também, muitas vezes, né, de finanças omnichannel, porque eu estou oferecendo os produtos financeiros em todos os canais onde hoje ele interage com o grupo de energia. Então, ele vai numa agência, eu brinco que se antes eu tinha 862 cidades, onde só tinham 406 agências bancárias, são 862 cidades onde eu tenho agências Energisa. Porque eu sou obrigado a ter. Não só porque eu sou obrigado, né? Porque ainda tem muita demanda. Sim. E claro que as agências, elas são diferentes entre si. Você tem uma agência, por exemplo, em João Pessoa, ela é diferente de uma agência, sei lá, em Sapezal, né? Para pegar 2 cidades que uma é muito agro, a outra é uma capital super pujante, moderna, né? Crescendo cada vez mais. Mas eu tenho as agências, eu tenho os atendentes, eu tenho o teleatendimento, eu tenho o Energisa On, que é o nosso app. Ontem uma pessoa me perguntou, eu falei, não, porque a gente faz oferta de seguro de maneira hipercontextualizada. Ele, mas as pessoas usam o aplicativo da empresa de energia? Eu falei, 1 milhão de pessoas diferentes todo mês usam o aplicativo, para motivos diversos. Pegar a segunda via, pedir uma troca de endereço, uma religação. As pessoas usam. Chatbot também, algo em torno dessa monta, né, de 800 mil a 1 milhão. Hoje, mais de 90% dos atendimentos do grupo são por canais digitais. E esses canais digitais são um desses pés no tripé. Eu tenho canais para oferecer de maneira hipercontextualizada. Eu tenho... lembra que eu falei lá atrás que muitas vezes aquela pessoa não é nem visível para o mundo financeiro? Né? Não sei se eu citei, mas agora eu cito. Muitos desses clientes que eram desbancarizados não era só porque eles não tinham acesso a um banco. Eles não eram visíveis num birô de crédito. Né? A gente fala, porque você vai compartilhar dados via Open Finance. Não tem o dado. Não, isso aí funciona para a pessoa que está bancarizada. Se ela não está... Eu uma determinada vez, estava num painel com duas maiores bandeiras, né? E me perguntaram um pouco sobre isso, como eu via o futuro do dinheiro, né? Enfim, fizeram aquela pergunta normal, né? E aí o pessoal foi respondendo com muita tecnologia, e eu, tipo assim... Vocês estão falando do mesmo Brasil que eu estou falando? Porque, talvez por eu ser do Nordeste, né? Então, eu já venho de um contexto diferente, mas quando você fala isso, tipo assim, não é que ele era invisível, ele é invisível para o sistema porque ele é invisível de várias formas dos bens de consumo não conseguirem chegar, né? Então, ele literalmente não existe no birô, né? Muitas vezes ele não tem RG, ele não tem certidão de nascimento. Como é que ele vai estar num birô se ele não tem certidão de nascimento, né? Não tem CEP. Então, a gente começa a adentrar no Brasil, né, realmente, e ver as realidades, as oportunidades, elas pipocam, mas é muito mais complexo do que a gente imagina, porque quando vai um gênio da tecnologia dizer, então vamos fazer tal coisa, né? Aí o Daniel provavelmente vai dizer, daria até, mas o CPF desse cara não tá no banco de dados. Eu vou contar algumas histórias que só reforçam isso que você está falando. E aí, como é que a gente fez? Né? As pessoas não são visíveis. Não são visíveis. Mas vamos imaginar ainda o caso intermediário. Ele até tem o RG, ele até tem o CPF, mas se você consultar o CPF dele num dos grandes birôs, não vou falar de um dos 2 maiores, 3 maiores, enfim, você não vai encontrar histórico. Isso não significa que é bom nem que é ruim. Mas se você for consultar o histórico dele de pagamento de conta de energia elétrica, eu tenho.
Todos os últimos. 1, 2, 3, 5 anos. E aí o que a gente fez? A gente fez um projeto de inovação aberta e a gente chamou empresas, né, startups, empresas do Brasil inteiro. Fomos felizes de ter feito a escolha por uma empresa até ligada à PUC do Rio Grande do Sul, né? E eles aplicaram o modelo de machine learning em cima desse histórico para projetar como que esse histórico tinha como preditividade o pagamento futuro de contas de energia. Muito legal. Mas você usa o histórico de conta para prever o pagamento futuro de contas? Sim. Por quê? Porque aí vem o terceiro tripé. Esse é o segundo. Eu criei um score que não existia com base no histórico. E eu consigo dizer com KS, com nível de separabilidade melhor do que um birô de crédito, se aquela pessoa vai pagar a conta, se ela vai pagar atrasada ou se ela não vai pagar. E aí eu posso fazer o quê? Oferecer crédito de reparcelamento para cobrar nessa conta. Então, eu tenho os canais de acesso hipercontextualizados, eu tenho os dados históricos que eu criei um modelo de score em cima deles, e eu tenho o terceiro ponto, que é a cobrança na própria conta de energia. Então, eu comentei isso no episódio que a gente gravou e eu falei, engraçado você usar eu usei exatamente esse exemplo e falei, uma das coisas, né, quando a gente fala de telefonia móvel, está na casa das pessoas, hoje o telefone, né, tá tal qual a eletricidade, tá... Mas esse ponto de ter a fatura significa que você consegue oferecer um crédito que por muito tempo os bancos puderam fazer isso e nunca fizeram, né? E empresas como vocês vão lá e, aqui na sua conta você pode reparcelar e você vai pagar aqui R$18 a mais de sua conta, que era 15, né? Vamos supor aqui. E você vai estar de 30 em 30 na prática refinanciando. Eu acho isso, assim, de uma brasilidade, né, necessária. Eu acho assim... Você tem um dia marcado para falar com ele ali. Eu sou muito fã desse... Eu conheço alguns cases de vocês por prêmios, etc. Sempre consumi conteúdo de vocês, porque eu acho que vocês estão na parte difícil do Brasil, sabe? Existe toda a parte fácil, que já é complexa, né? Então, toda a parte financeira é complexa. Mas ir lá e fazer ofertar os produtos que vocês ofertam, da forma que vocês ofertam, eu acho muito brasileiro, sabe? Eu acho, assim, bem impressionante. Você trazer essa tríade pra gente, eu acho que pode e deve inspirar outros executivos de grandes empresas a descobrir quais são as suas tríades, né? Muitas dessas tríades que você traz, eles também têm. Então, dados, né? Canais. Então, termina que explorar o ecossistema do gigante, né? A partir de um insight como esse, valiosíssimo que você traz, de como que vocês enxergam isso, é replicável em diferentes realidades. Perfeito, né? Perfeito. E você quer falar, hein? Fala aí. Não, eu ia fazer 2 comentários. O primeiro que é realmente esse canal que você já tem, assim, a pessoa ela vai parar em algum momento do mês para olhar as questões financeiras dela ali, então você já tem aquele ponto de contato para falar com ela, para desenvolver, etc. Então, acho que é um caminho. Mas me chamou muita atenção por exemplo, os exemplos que você falou das soluções das pessoas, de juntar em cima, enfim, todas as contas para alguém que assuma esse compromisso de ir lá e pagar, etc. Então, acho que tem uma oportunidade grande aí para atacar. O que eu fiquei curioso de entender é que... E ainda tô pensando aqui no lado da estruturação, tá? Porque a gente vai misturando um pouco o lado de produto, distribuição, time, etc. Eu queria até voltar um pouco nesse desafio aí do time, porque você estava ali com 2 anos de pesquisa, então você já recebeu isso super aprofundado, de entender o contexto deles, etc. Mas, ao mesmo tempo, beleza, você está entrando numa pandemia... Você vai trazer pessoas que talvez conheçam do mundo financeiro, mas não conheçam desse Brasil, ou o contrário, ou os dois, enfim. Como é que foi também preparar o time para, de fato, chegar nos cases que vocês estão entregando hoje? Não, perfeito. Tudo isso que a gente conseguiu entregar foi só porque ali em 2020, né, quando a gente começou, até uma data bem peculiar, né? Foi em 4 de maio de 2020, que é a data ali de Star Wars. A gente, muito tempo, né? A gente até usava essa brincadeira, usa até hoje, mas perdeu um pouco a graça de falar todo ano. Mas assim, eu comecei na Volts, eu e o Thiago, os 2 primeiros funcionários e fundadores e co-CEOs, né? Porque a gente se complementa muito nesse sentido. A gente sentou ali, primeiro remoto, né? Porque, cara, pandemia... E a gente recebeu um monte de dado, pesquisa, brand book, né? A marca já tinha sido criada.
RFPs. Então tinha RFP de chatbot, de aplicativo, de tudo que você imaginar. E a gente falou assim, cara, temos que tirar esse negócio do papel agora. A gente falou, cara, precisamos montar esse time, né? Complementar esse time. E a primeira contratação que a gente fez foi de um cientista de dados, né? Que falou assim, a gente é data-driven, a gente só não sabe ainda como. Mas Vamos trazer logo. vamos trazer, porque a gente recebeu dá tanta informação, tanta pesquisa. Eu falei, cara, E a gente falou, precisamos lançar sim a conta digital como primeiro produto. Mas por incrível que pareça, o primeiro produto não foi a conta digital. O primeiro produto foi a gente automatizar a antecipação de recebíveis. Porque era um momento que grande parte dos grandes fornecedores do Brasil estavam sufocados. Porque na pandemia eles perderam vários projetos, atrasaram obras, porque não podia ter o canteiro. E aí a gente pegou e falou o seguinte, olha, a Energisa tinha um processo de antecipação de recebíveis, mas era muito feito pela controladoria, era manual e tal. A gente falou, cara, vamos automatizar isso aqui, vamos instrumentalizar. Então, se eles faziam 10 milhões por ano, né? Desculpa aí, galera, se eu errar o número, mas se era 10 milhões por ano, a gente, nesses 3 anos, já fez quase 1,5 bi de antecipação. Sendo que no primeiro ano a gente repetiu os 8 a 10 milhões que eles faziam, depois fomos para 300, depois fomos para praticamente 1 bi por ano, né? Então, a gente acelerou isso, a gente, em paralelo, construiu a conta digital. A gente foi a primeira empresa do setor elétrico a oferecer o QR Code do Pix, ou seja, a modalidade de pagamento do Pix, né, ali em 2020, né, final de 2020, em todos os canais. Eu lembro disso. Assim, então, a gente foi... E isso ajudou muito a gente fazer... como as contas digitais, além da conta da Volts, estavam crescendo muito, tipo... Posso citar? Não. As coloridas. Tudo tinha bem. A laranja, tinha a roxa. Amarela. Tinha a amarela, tinha a vermelha. Tinha todas elas, né? Tinha a verde com preto, né? Tinha todas elas. Então, elas foram muito felizes de... Cara, praticamente todo mundo que era desbancarizado, de alguma maneira, tinha acesso a uma dessas contas digitais. Porque uma coisa interessante é que, assim... Tinha mais gente com smartphone. Até o próprio case do Caixa Tem, por exemplo. Sim, não. Isso que eu ia falar. Principal. É que eu falei lá atrás, né? No governamental, cara, 86 milhões de pessoas, se eu não me engano, passaram a ter. Foram 3 variáveis, assim, que o Brasil avançou, sei lá, uns 30 anos, né? Num momento pandêmico, por mais triste que tenha sido, e foi muito. Trouxe ali, né? Pix, auxílio emergencial, né? E a necessidade de digitalização das relações, a gente avançou uma quantidade de anos, né? Que a China, ela passa muito por isso, porque ela tem pandemias e epidemias pela quantidade populacional, né? Então, você vê os gráficos dela, ela tem pushes, assim, muito grandes. Né? E a gente também, né? Nesse momento, então, quando você fala assim, teve a conta digital, auxílio emergencial, o Pix, você ainda botou o QR Code na conta de luz, né? Por exemplo. E aí... o dado que a gente tinha era que em 2018 para 2019, 2/3 dos pagamentos de conta de energia eram feitos em dinheiro em lotérica. O dinheiro que o cara lá diz que, futuro dinheiro... Cara, no interior do Brasil era dinheiro físico, numerário, por vários motivos. Não dá nem para entrar nesses detalhes todos. Mas em lotéricas, que era o custo mais alto. Receber dinheiro em lotérica era o custo mais alto para o grupo. Então, a gente rapidamente conseguiu derrubar esse número. Hoje, se eu não me engano, é algo em torno de 44%, 45% pago em lotérica. Um volume muito grande de digitalização. Mais de 1/3 pagando com Pix. Então, a gente derrubou um custo que chegava a quase 100 milhões de reais por ano para poder investir em novos meios de pagamento, oferecer mais crédito e uma série de outros benefícios. Então, nesse momento, a gente sentou ali e falou, cara, quem que a gente vai trazer? Trouxemos, então, como eu falei, cientista de dados, trouxemos o CTO, né, que é o José Dantas. José Dantas eu conhecia por cargas da vida aí, de 20 anos atrás, quando eu trabalhei rapidamente na IBM ali, né, eu pulei esse pedaço, mas eu trabalhei na IBM. E depois fui para a área de educação da IBM antes de fundar a minha empresa de educação, quando eu estava no mestrado. E eu conheci o Dantas, ele trabalhava na Michelin. E aí a gente se manteve em contato. Ele até lá da tua terra lá, né? Boa terra ali do interior do Rio, né? Ali Paraíba do Sul, ali, né? Então, e que foi legal porque, como era um mundo que estava começando remoto, ele trabalhou na M4U e na Cielo, né? E aí... A gente tinha uma experiência muito grande de produto. Então, a gente trouxe ele, E aí, eu brinco que a gente nem perguntava de onde a pessoa era.
Porque eu estava começando a empresa virtualmente, eu não tinha outra opção. Era remote first, né? Só que era quase que remote only, porque não tinha como, eu não tinha escritório. Então eu contratei gente boa em mais de 40 cidades do Brasil, né? Inclusive muita gente de Volta Redonda, Barra Mansa, Juiz de Fora, Florianópolis, Aracaju, João Pessoa, Belém, enfim. Tinha gente de todo lugar do Brasil. E eu tive a possibilidade de contratar os melhores talentos. Por quê? Porque era uma empresa grande, contratando via sua startup, oferecendo uma carga de benefícios, né? Todo mundo CLT, com remote first, com possibilidade de crescimento. Então, a gente ficou muito atrativo. E a gente contratou muita gente legal. E montou um timaço. E esse timaço entregou, no primeiro ano e no segundo ano, mais de 12 produtos dentro desse ecossistema. Caraca, Tá? é muita coisa, cara. E a gente fez uma escolha, que aí tem muito a ver, né? Até com a Tícia aí, que a gente falou assim, não, cara, tem coisa que a gente vai desenvolver internamente, mas tem coisa que a gente vai parcerizar. Eu não tenho licença de SCD, eu não sou IP, eu não sou nada disso. Mas tem um monte de empresa boa que vai me ajudar a bancarizar, que vai me ajudar a montar o FDIC, que vai me ajudar a trabalhar com a CCB, que vai me ajudar com KYC, que vai me ajudar com antifraude, que vai me ajudar com uma série de coisas. Hoje, a gente deve ter mais de 20 parceiros em vários setores, né? De dados, a antifraude, a bancarização, a crédito as a service, tudo. E isso deu um time to market para Volts muito bom. Então, a gente conseguiu lançar produtos muito rápido que a gente escolheu os parceiros. Claro que, assim, alguns foram melhores que os outros, alguns funcionaram melhor que os outros, alguns ficaram, e a gente tem essa relação muito boa e essa velocidade. Então, a gente consegue lançar hoje um produto muito rápido, testar a adesão, testar com dados se ele está crescendo, se ele não está crescendo, por onde que a gente tem que consertar. E hoje a empresa já está gerando lucro. Um lucro líquido ali, esse é o primeiro ano, obviamente, mas era o nosso plano, os 2 primeiros anos eram um investimento da Energisa, e hoje a empresa já é lucrativa, oferecendo uma gama de produtos, de meio de pagamento, crédito, serviços de valor agregado, né, para nossos amigos aí da Telecom que gostam muito disso, então, para PJ e para PF. E eu queria até entender o seguinte, do ponto de vista de sistema, como é que é meio que o coração disso, assim, onde você tem que orquestrar essa quantidade toda de parceiros. Então, quando você pensa no crédito, né, você nunca tem um parceiro só, enfim, vai consumindo de vários, e ao mesmo tempo consumir as informações do próprio grupo para fazer a coisa funcionar. Assim, como é que foi se deparar com a estrutura do grupo versus a que vocês estavam construindo e a dos parceiros? Assim? Uma coisa muito legal, muito importante, é desafiadora, mas não tem como ser diferente. O grupo é um grupo muito sério, né? Então, tudo que a gente faz hoje, a gente tem uma área de LGPD que atende ao grupo, que atende a Volts, que sempre olha, né, se tem legítimo de interesse, se não tem legítimo de interesse, que a gente tem que pedir opt-in, o consentimento. A gente faz essa gestão do consentimento de uma maneira muito séria. Os sistemas, se a gente está utilizando algum sistema, a gente tem que sim constar a agência reguladora para mostrar que a nossa proposta é a melhor proposta do mercado. Mas vocês são do grupo. Tem que ser do grupo e a melhor proposta e a melhor oferta. A gente trabalha com modelo de gestão por agilidade também, com vários squads. E aí a gente tem squads compartilhados com o grupo, por exemplo, quando tem que mexer em alguma plataforma comum, quando tem que integrar o meu aplicativo com o sistema da empresa, o sistema de arrecadação, os canais digitais do grupo. Então, existe uma governança muito forte, que é uma governança colaborativa. E aí eu volto naquela questão. Eu sou uma startup, eu sou ágil, eu lanço release toda hora, eu testo produto, experimento, eu sou data-driven. E, por outro lado, eu tenho uma grande organização que está se agilizando, que está se produtizando. Mas tem um grande legado. Né? Mas que tem, porque é uma empresa vai fazer 120 anos ano que vem. Não tem como. Não parece, não mas é uma startup de 120 anos. Essa é a pergunta que a gente tem feito sempre, né? Justamente por a gente saber que não é uma possibilidade, é uma realidade. Todas as iniciativas que foram verticalizadas de um gigante, elas têm um desafio em comum que é lidar com o legado.
ponto, né? Não tem a opção de não lidar com o legado, do contrário, ela não está usufruindo do ecossistema, né? Então, quando você vai explicando e, putz, eu tenho um pool de parceiros, eu também fiquei pensando aqui como que essas tecnologias se conversam, né? Porque algumas coisas não vão ser cloud-based e outras vão ser cloud-based, né? Nem todos os legados, a maioria, inclusive, não tem API exposta, então, para você consumir alguma coisa dentro da infraestrutura da própria Energisa, né? Precisa ter ali algum tipo de ponto, e aí você falou uma palavra-chave que em tecnologia a gente não ouve tanto, mas que para mim é a chave, que é a governança, né? E a governança não só em relação aos processos de momentos de deploy, break changes ou não, mas também a governança entre os sistemas, né? Então, qual que é a responsabilidade de cada API, se aquilo é uma API de borda, se aquilo é a responsabilidade do canal, né? Então, eu vou fazer um BFF, né, que é muito comum no mercado, um back to front ali para aquilo, mas na prática eu vou ter sempre isso é muito comum em grandes organizações, né? Eles têm os orquestradores, e os orquestradores, eles têm todas as integrações, e aí você troca o parceiro, mas não quebra ali todas as... Eu imagino que na linha tecnológica de vocês seja algo assim, né? Em que vocês têm ali um barramento em que vocês conseguem desplugar um parceiro sem necessariamente quebrar aquilo que está ali na ponta, né? A gente, na verdade, tem dois lados, né? Tem a conexão da Voltz com os parceiros. Então, a gente desenvolveu uma plataforma de core banking, né? Lá dentro do grupo, lá dentro da Voltz, no caso, que se comunica com todos esses parceiros, parceiro de BaaS, parceiro de Credit as a Service, uma série deles. É bem importante, assim, a gente ter essas conexões. E quando a gente integra com o grupo, um valor muito importante para o grupo é a questão da segurança. Não só a segurança, porque a gente está falando de uma empresa de missão crítica, mas por conta dos dados sensíveis e tudo mais. Então, a gente hoje, se eu fosse uma startup totalmente independente, além de estar me preocupando com a questão do roadshow para captar investimentos, que a gente já falou, eu não teria o suporte de tecnologia que eu tenho do grupo, eu não teria o suporte de cibersegurança e segurança que eu tenho do grupo, que é fortíssimo, é muito estruturado. Eu não teria todo o suporte jurídico que eu tenho do grupo, eu não teria todo o suporte regulatório. Que eu tenho do grupo. Então, hoje, é claro que, entre aspas, né, eu gasto tudo isso. Eu pago né, com rateio da minha receita, tudo isso. Mas eu teria que também me preocupar com a gestão disso. E eu já tive startup, cara. A gente sabe, quando a gente começa a startup, onde a gente acaba focando o nosso esforço primeiro. É no produto, é no marketing, é em vendas. E o back-office acaba ficando, de certa forma... Primeiro vamos gerar o problema, depois a gente resolve eles. Mas como a gente saiu de um processo de venture building, a gente já saiu com o CISO e com toda a parte lá de SOC muito bem estruturada, com a parte do regulatório muito bem estruturada, com a parte do jurídico muito bem estruturada. Então, você começou perguntando de tecnologia, eu acabei avançando para outras coisas que não são tecnologia, mas que são fundamentais para essa governança. E aí a gente tem toda essa questão, né? Claro que quando você fala de um grupo grande, você tem coisas que são gerenciadas via API, via plataforma de gestão de API, sem entrar muito em detalhes técnicos, mas você também tem coisas mais antigas, né? Que você faz comunicação via KNAB, por exemplo. Muito mainframe. Troca de arquivos e tal, e sempre muito preocupado ali com a segurança. E você tem sistemas legados, você tem um sistema de gestão do grupo que foi desenvolvido ao longo de muitos anos, que está lá e que foi desenvolvido eventualmente numa tecnologia mais antiga, mas a gente tem um vice-presidente de tecnologia que é um cara extremamente antenado, competente, que veio do mundo de educação e de telecom. Então, um mundo, né, o de educação, que houve uma consolidação muito grande com as universidades, e o de telecom, que a gente sabe o quanto que teve de investimento e de evolução ao longo do tempo. Então, quando ele chegou no Grupo Energisa, ele teve muito essa preocupação de modernizar, sem perder, obviamente, a atenção daquilo que é missão crítica. Então, missão crítica é manter a energia chegando nos lares e nas indústrias brasileiras. E também, né, manter as operações críticas da Voltz, de oferta de crédito, de acesso às contas digitais, intactas e com disponibilidade. Então, isso, assim, essa governança tem todo o nosso modelo de gestão digital e de governança digital, é bem intenso, demanda muita atenção. A gente, às vezes, até fala, caraca, tem reunião para tudo, não sei. Mas, sim, é importante. É importante, porque se eu fosse uma startup, talvez eu nem tivesse conseguido sobreviver. Perfeito. Por conta disso. E eu brinco bastante que, fazendo um paralelo aqui da Aren com vocês, a gente brinca que a gente é uma startup com esteroides, né?
Porque, no fim das contas, no nosso caso, a gente é auditado pelo Banco Central, auditado pelo Bradesco. Aí tem a auditoria da KPMG, por exemplo, que é independente, é obrigatória. Então, qual que é a startup que tem? A gente tem a mesma idade, né? Vocês foram 4 de maio, a gente 3 de julho. Que tem a nossa idade, né, em relação a tempo, e que tem a quantidade de procedimentos e políticas, por exemplo, a gente como IP e IP do Grupo Bradesco, a gente é auditado como S1. Então, muitas vezes isso é, obviamente, um peso, mas também é um benefício, né? Porque aí eu tenho o lastro do Bradesco, né? Eu consigo chegar em grandes grupos que outros concorrentes meus não conseguem atender, porque não tem essas certificações todas que a gente tem, né? E aí, no fim das contas, tem um ônus e tem um bônus, né? Sim, com certeza. Então, tem um peso maior, mas eu acho que esses esteroides, eles terminam dando oportunidades diferentes. Você é obrigado a passar por alguns testes ali. É relevante. Cybersecurity, que ele falou, é a cybersecurity do Bradesco em cima ali das minhas aplicações, né? E aí, eu acho que assim... Obviamente, a gente está explorando aqui todo o lado positivo, mas a gente sabe que na hora de criar essa vertical também tem uma série de desafios. E aí, dentro que você puder compartilhar, onde é que teve mais desafios, aprendizados aí nessa jornada que vocês estão percorrendo? Legal, acho que essa, né, pegando já esse gancho de startup com esteroides e com asteroides, né? Porque de vez em quando vem os meteoros aí do tipo, isso não pode fazer. Por que não pode fazer? Se eu fosse uma startup, eu já teria lançado. Mas quando eu olho assim, não, peraí, tem que olhar aqui a Remil, porque o regulatório de o que você pode oferecer para um cliente da distribuidora tem que respeitar. E eu tenho que respeitar, e acabou, não tem discussão. Então, um grande desafio é a gente sempre se manter inovador, respeitando a governança e o regulatório. Isso é fundamental. A gente trabalha, quando a gente começa a trabalhar com crédito, trabalhar com crédito você precisa ter estômago, muito estômago, porque eu tenho duas grandes operações de crédito. Uma que é altamente massificada, que eu já fiz, sei lá, mais de 300 mil famílias já parcelaram suas contas ou via CCBs, para cobrança nas contas futuras, ou parcelamento em meios de pagamento externos, cartões de crédito e tal. Então, ali, às vezes, é uma dívida de R$100, R$200, R$300, R$800, que ele parcela nas contas futuras. E eu faço o outro lado, que são grandes operações de crédito estruturadas, lastreadas em contratos que uma empreiteira, por exemplo, tem com a Energisa. E aí eu tenho que trabalhar com FDIC de alta frequência desse lado, e aqui eu tenho que trabalhar com FDIC de baixíssima frequência, de grandes operações desse outro lado. Então, eu precisei montar um time, né, até voltando aqui, um time que, ao mesmo tempo, tinha essa energia, jovialidade, cabeça de experimentação, mas, ao mesmo tempo, muita experiência. E é difícil você encontrar e formar uma cultura assim. Então, o primeiro grande desafio, mas que eu acho que a gente foi bem sucedido, foi montar uma cultura de uma startup com esteroides e asteroides dentro de um grande grupo, um grupo de 120 anos no mercado altamente regulado, e que ela se mantivesse competitiva e inovadora. Essa é a primeira coisa. Mas eu acho que isso é meio quase que clichê, né, dentro de uma verticalização gigante, aí, como vocês falam. Mas, a partir do momento que a gente tinha clareza disso, a gente começou a montar o time, a defender muitos valores. Acho que uma das primeiras grandes reuniões que a gente fez foi para definir lá os 6 valores da Volts, que são diferentes dos valores da Energisa, mas não são contraditórios aos valores da Energisa, são complementares, né? Então, a questão do protagonismo, a questão da diversidade e da capacidade de cada um ser singular ao mesmo tempo que está compondo um time altamente criativo, a questão da hipercontextualização, porque quando a gente fala de fintechs tradicionais, ou fintechs tradicionais é ótimo, né? Mas as fintechs... o mercado está amadurecendo um ponto que já pode se falar. Não, as fintechs que estão nos holofotes, assim, tipo, que são conhecidas de todo mundo, muitas vezes acabam olhando o Brasil de maneira transversal e padronizada. E eu não. Nas 862 cidades, eu tenho leiturista, eu tenho agente de corte, eu tenho atendente da agência. Então, eu conheço a realidade do dia a dia, como a Tícia falou muito bem. Eu conheço o que acontece em Vila Restauração, em Sapezal, em Luzimangues, em Palmas, em Campo Grande, enfim, em Cataguases, Leopoldina. Eu conheço as peculiaridades, eu sei as necessidades que cada uma delas tem. E eu não posso perder isso. Então, ao mesmo tempo que eu preciso manter essa hipercontextualização, eu tenho que ser escalável. Então, é um outro grande desafio. E o desafio foi muito bom trazer parceiros, muito bom. Eu não vou bancarizar, eu não vou ter uma SCD, eu vou bancarizar com alguém.
E, cara, você tinha muita empresa que estava se estruturando. Você tinha muita empresa que vendia algo que não tinha. E aí, no meio do caminho, a gente teve que descontinuar algumas parcerias, trocar rapidamente, né? Porque senão a gente ia ser impedido de crescer. E uma, talvez, das decisões, né, mais críticas foi... A gente nasceu para ser conta digital e a gente encontrou muitas oportunidades. Como que eu escolho dessas oportunidades aquelas que de fato vão fazer parte do meu portfólio? Porque se eu quiser pegar tudo, né? O Thiago que fala isso muito bem. Cara, quem olha para a Volts e fala, vocês são malucos. Porque todo mundo fala que uma startup ela tem que focar no negócio, ser muito boa naquilo. E a gente fez exatamente o contrário. A gente pegou um ecossistema e ficou muito bom naquele ecossistema. Mas fazendo 6, 7, 8, 12 produtos. E 3 a gente descontinuou. E teve que ter desapego. Descontinuar um produto que você lançou, não... Cara, até foi um sucesso, mas a gente não conseguiu encontrar as unit economics ali. Cara, não vai dar para ganhar dinheiro com isso. O que a gente faz? Pô, agradece a galera, avisa que vai descontinuar, porque a gente vai focar aqui no produto de crédito, de adimplência, para o cliente final, porque isso aqui tá bombando, a dor existe, é forte, tá crescendo, eu preciso colocar minha força aqui. Então, foi mal, cara. Falei uma pancada de aprendizado. Eu poderia ficar 8 dias falando sobre esses aprendizados. Eu não terminaria. Mas eu acho que a gente quebrou alguns conceitos que existiam em Venture Building, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu aproveitar essa coisa da sinergia, da verticalização. Né? A gente também, na verdade, esteja falando de multiverticalizações no ecossistema. E aí, chegando, obviamente, na questão de embedded finance, dessa tríade ou tripé, né? da questão de ter muito dado, ter canais, ter meios de arrecadação muito diferenciados. Só para finalizar essa parte, quando eu estava na BIS, um questionamento que eu ouvia muito dos investidores era o seguinte, olha, mas você tem dados proprietários para ter um modelo que só você tem? Eu falei, não, a gente pega dos birôs. Você tem canal de venda? Não, a gente faz marketing de performance. Hoje até tem, tá? Hoje a BIS tem um programa de parceiros sensacional. E você tem um meio de cobrança que ele vai ser priorizado pelo cliente? Não, a gente manda boleto. Aí eu falo assim, cara, eu vou investir porque vocês já têm um histórico aí de empreendedores de sucesso. Porque por isso aí, hoje a BIS faz parte do grupo OpenCo, né? Fez a fusão. E, pô, a empresa é líder na área de crédito digital. Mas quando eu entrei na Volts, eu e o Thiago Dantas, a gente olhou isso aqui e falou assim, caraca, todos os meus pesadelos, não que eles estejam resolvidos, mas o meu sonho era ter esse sweet spot aqui, esse ponto de interseção dessas 3 coisas para falar assim, agora é que eu vou escalar. E eu não sei se, talvez eu não entendi errado, enfim, mas vocês já cogitaram ou estão nesse processo de levar essas soluções para outras regiões onde não necessariamente é o grupo mãe de onde vocês nasceram? A gente já está levando. Ano passado, se você der uma olhada aí de como a gente se posicionou, mas aí o mundo deu uma virada, né? Ano passado foi uma virada importante, até na questão de disponibilidade de capital, né? Enfim. A gente chegou no ponto, agora a gente vai virar lucrativo, mas como é que a gente vai crescer mais? Saindo de ser fintech da Energisa e virando fintech das utilities. Então essa era a nossa 2023, que a gente mais falava era fintech das utilities. Acho que eu lembro de uma chamada dessa no Finsiders, eu acho. Foi, exatamente. Então, a gente começou a oferecer isso que a gente está fazendo para outras distribuidoras de energia, empresas de água e saneamento, empresas de gás, até empresas de telefonia. A gente tem projetos com empresas de telefonia, né? Telecom e telefonia. E estão rodando. São escaláveis agora? Ainda não. Muitos são projetos piloto, que a gente fez. A gente fez algumas operações com uma grande distribuidora de energia, com os fornecedores dessa distribuidora. A gente ofereceu meio de pagamento com uma outra empresa de telecom. Mas para 2024, como o dinheiro no mercado ficou mais caro, teve a subida, né, rápida dos juros e tal, o Ricardo Botelho, né, fez um grande desafio para a gente. Falou o seguinte, cara, essa visão de fintech das utilities é importante, é o futuro da Volts, mas a gente tem muita coisa para colher aqui dentro. E que a gente pode virar uma empresa geradora de caixa já em 2024, olhando aqui para dentro. E foi aí que a gente fez o nosso plano de negócio. Ele continua tendo a vertical de fintech das utilities. A gente tem uma área de BizDev, desenvolvimento de negócios, que tem feito um excelente trabalho aqui. Mas para fora eu parei de ficar falando muito disso. Né? Eu estou com produtos que estão escalando dentro da empresa mãe, dentro da área de concessão.
E até ele chegar num topo que eu posso chegar para as outras e falar assim, ó, lembra que eu te falei lá atrás que pô, isso aqui estava começando a virar? Já virou. Eu já origino aqui 100, 150, 200 milhões por ano de crédito para fatura, eu já faço 250 milhões de operações de crédito para fornecedores, eu já antecipo 1,5 bilhão por ano para fornecedores. Qual é teu fundo de comércio aí para a gente olhar e replicar? Porque eu já tenho ferramental. E aí vamos dizer assim, no B2B também vira uma oferta super contextualizada, né? Porque Sim. Eu converso com muitas empresas, muitas utilities de todos os setores, e muita gente fala assim, eu quero fazer o que a Volts fez. Você não precisa fazer o que a Volts fez, você pode fazer com a Volts. E a gente está super aberto a... Eu não sou uma empresa do grupo Energisa. Eu sou uma empresa. Eu sou interdependente porque eu faço muitos negócios com ela. Mas a gente pode ser multi-interdependente. Né? E o que a Volts fez para cá, a Volts pode fazer com vocês. Né? Seja uma JV, seja uma nova empresa, seja white label, os modelos estão à disposição. Mas uma coisa que a gente aprendeu, essa loucura que a gente fez e deu certo em 2020, 21, 22 e 23, eu acho que ela é muito difícil de ser replicada no mundo de hoje. Por quê? Porque, primeiro, que o mundo é diferente. Segundo, porque a preocupação das grandes concessionárias hoje é ter cada vez mais qualidade no seu serviço. Né? Você pegar... Enfim, sem querer citar nomes, né? Mas eu acho que a Energisa, ela tem a felicidade, mas é uma felicidade justa e merecida, de que se você pegar qualquer ranking de empresas de energia, as 15 melhores, praticamente todas as nossas distribuidoras estão entre as 15 melhores. Melhores indicadores. Prêmios da Abrad, prêmios de atendimento ao consumidor, cliente qualquer coisa, a gente está sempre lá com os melhores indicadores do mercado. Né? Mas muitas delas tem que se preocupar primeiro com esses indicadores e depois com a fintech. Mas a gente pode ajudar na inadimplência, a gente pode ajudar em novas receitas, a gente pode ajudar em experiência do cliente. É só a gente fazer aquilo que a gente já fez, já desenvolveu, já tem tecnologia, já tem modelo de governança, já tem modelo de integração, já tem aprendizado de como a regulação entende cada um desses assuntos. Claro que cada uma precisa de um ajuste, mas acho que a gente está muito pronto para esse momento. Muito bom. A gente está caminhando aqui para o final e uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo é o seguinte. E aí, no seu caso específico, que dica que você daria para alguém que recebe uma ligação igual você recebeu? Fala, cara, vem cá, a gente precisa construir essa vertical financeira do zero, mais uma conta digital ou não, sei, enfim. O que você entende aí como principais pontos para quem vai abraçar um desafio como esse? Legal, cara. É bem importante, eu vou ser bem transparente, bem sincero aqui. Quando você tem uma grande empresa tem um sonho de verticalizar algo, assim, a melhor e o pior momento do mundo, né? Primeiro porque você não pode ficar à mercê do desejo, da vontade de uma pessoa. Tem que ser um plano, tem que ser uma visão de longo prazo. Porque eu não sei se vocês abordaram ou se vocês vão ter oportunidade de abordar, mas muitas verticalizações e processos de venture building não andaram para frente por mudanças de gestão. A gente está falando de uma empresa que existe há 120 anos e que tem uma governança muito clara, muito estabelecida, uma empresa de capital aberto, né, que tem um board muito antenado com inovação, que fez uma renovação no seu quadro de lideranças, né, e que está muito estruturada e muito capitalizada. Então, assim, a gente, quando eu aceitei, quando o Thiago aceitou, a gente olhou e falou assim, cara, isso aqui é um projeto sério, isso aqui é um projeto que vai andar. Que não vai daqui a 1 ano e meio, a prioridade mudou. Bum. Porque pode acontecer. Pode acontecer. Uma crise grande num determinado setor, cara, a primeira coisa que você faz essa parte de venture building, corporate ventures, acaba ficando para trás. O Ricardo fez ao contrário. Grande crise, cara, eu vou dobrar minha aposta, porque eu preciso dessa digitalização. Por quê? Porque o grupo estava muito capitalizado, ele tinha uma visão muito clara, ele é um cara extremamente respeitado no mercado. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é um projeto bem estruturado? É um plano de longo prazo? É algo que resolve dores reais? Ou é um vislumbre, um deslumbre de alguém que achou, precisamos fintechizar? Porque tem muito. Porque tem. Né? Vamos ser sinceros. Meio que assim, eu quero aumentar o valuation aqui, quero, enfim,
mostrar para board, conselho. Tipo, eu quero conquistar 1 milhão de clientes, aí eu vou ter uma empresa que vale não sei quanto. Não, cara, qual é a dor real? A gente estava focado numa dor real. Não estava focado em ter milhões de clientes na conta digital. Tanto que isso deixou de ser até uma meta nossa, ter milhões de clientes na conta digital. Não. É o quanto que eu estou aumentando de valor no grupo. Quanto que eu estou gerando de receita, de caixa, com esse tipo de operação financeira, com os produtos financeiros, e o quanto que eu estou melhorando, obviamente, a experiência do cliente. Então, tem que ser um conjunto de dores claras e um plano que se sustente, não devaneie, não deslumbre, né, de alguém. O segundo ponto é exatamente como a empresa vai receber esse projeto. A gente vê que tem casos mais bem-sucedidos, menos bem-sucedidos. Isso depende muito da cultura. Da cultura do grande banco, da grande rede de varejo, da empresa de telecom. Assim, em geral, as que deram certo foram as que tiveram... São culturas diferentes. A cultura da startup não vai ser igual à cultura da empresa grande, mas dentro da cultura da empresa grande tem que ter o mínimo de sinergia com a cultura da empresa que vai sair dali de dentro. Mesmo que seja uma semente ali dentro, né? Exato, porque imagina, uma empresa que quer ser ágil, uma empresa que quer atuar no mercado competitivo, chega numa grande instituição, varejo, banco e tal, que é muito cautelosa, muito arcaica, muito travada e tal, você não vai conseguir. E aí não é que você não vai conseguir lançar produtos. As pessoas que você trouxer para a startup não vão ficar. Não vão ficar. E a gente tem muito isso, a gente treina muito as nossas pessoas a terem essa resiliência de que entenda que a área de governança do Grupo Energisa está fazendo o papel dela. Mas é o papel dela para você lançar o produto e ele está muito bem estruturado. Não é para impedir você de lançar. Sim. Outro dia a gente fez até um caso, assim, tem um cara lá que a gente adora, que é o Newton, né? Que é lá da Diretoria de Proteção à Receita, que é a área que faz a cobrança de quem está devendo. E é um cara com uma cabeça bacana, né? E ele sempre faz assim, eu vou sempre ter o contraponto. Por quê? Porque eu sei que você é startup, eu sei que você é ágil, eu sei que você quer fazer coisas novas. Mas se por acaso alguma dessas coisas que você fizer deu errado, eu quero ser o primeiro cara a dizer, mas os caras fizeram seguindo todo o processo. Governança, regulatório, jurídico, tecnologia, até chegar numa reunião de go, no go, de tá tudo pronto, vamos lançar. Eu, na minha startup, eu não fazia assim, cara. Eu lançava e depois, se desse problema, eu corrigia. Por quê? Porque o risco era muito menor. Só que agora não. Então... Só que assim, as pessoas que estão trabalhando com você na startup têm que saber que não é uma startup puro sangue, é uma startup que faz parte de um grande grupo. Tá claro isso para você? Tá claro que você vai sofrer? Não sofrer assim, ninguém vai te maltratar. Pelo contrário, tá claro que você vai ser cobrado de seriedade diferente? Esse é o segundo ponto. Esteja preparado para ter resiliência, porque uma startup é diferente de uma startup dentro de um gigante. É diferente. Mais fácil, mais difícil? É diferente. É muito diferente. Diferente, né? Eu perco menos tempo com roadshow, eu perco mais tempo com governança. Eu perco mais tempo com convencimento, eu perco mais tempo com construção de parcerias, tá? E, cara, o terceiro ponto, eu tinha pensado em 3, mas até vai ficar naquele modelinho bacana do Steve Jobs, né? De pensar 3. Mas o 3, assim, pra mim, claro, cara, é meio clichê o que eu vou falar, né? Mas a gente fala muito, qual é o propósito e tal. Cara, o propósito fala muito aquela coisa do porquê, né? Escolha um porquê e tal. Cara, pra mim, é a minha terceira grande empreitada. Eu sou investidor de mais de 20 empresas, mas é a minha terceira empresa que eu tiro do papel desde o início e que, né, falo aquele negócio do empreendedor serial no início, mas é a terceira, cara. Porra, eu tenho 45 anos, eu tô há 25 anos no mercado, então eu não sou tão serial assim. Sou um pouco mais cadenciado. Minha primeira teve 15 anos, a outra foram 5 anos, né, 4 para 5 anos, e agora eu tô completando 5 anos de Volts. Cara, para mim são os quentes. Quem é que tá do teu lado? Quem é que tá contigo? Eu não conhecia o Thiago. Eu conheci o Dantas, né? Que é o nosso CTO e co-founder. Eu não conhecia o Thiago, mas quando eu conversei com o Thiago, eu falei, cara, até a pergunta que fizeram pra gente, né? Mas vocês vão ser co-CEOs, mas isso é receita pro fracasso. Eu falei, comigo não. Porque eu não faço questão de ser um número 1, né? Eu faço questão de ter gente junto comigo que complementa aquilo que eu não sou bom. Eu sou muito bom em estratégia, eu sou muito bom em produto, eu sou bom em marketing, eu sou bom em vendas, eu sou bom em vender sonho, compartilhar sonho, eu sou bom em atrair gente. Eu preciso de alguém que seja bom em finanças, alguém que seja estruturado, alguém que seja metódico, alguém que seja sereno quando eu estou otimista demais. Eu preciso de alguém para me equilibrar. E, cara, no Thiago a gente encontrou com o Thiago, né, a gente encontrou essa sinergia. Então,
muitas vezes as pessoas montam até times em hackathons, né? E junta 3 caras que não tem nada a ver, 3, né? Sei lá, meninas e tal, que sejam, né? Pô, muito feliz agora que eu tô vendo cada vez mais empreendedora. Pode falar palavrão? Pode. Empreendedora foda. Eu, no podcast que eu faço, né? Que é os Futuros do Amanhã, eu conversei há poucos dias com a Maria Flávia, que ela é fundadora da Mobiz, né? Que faz mídia out of home programática. Você pode... Que nem você faz no Google, você faz em cima do Uber. Aqui em São Paulo não tem por conta da legislação, né? Mas no Rio tá bombando. E ela contando, né? Pô, de poder conversar com outras mulheres, com outras empreendedoras, né? O quanto que isso foi difícil. Cara, então os quens para mim são muito importantes. O porquê era quando eu era moleque. Quando eu tô um pouco mais velho, eu quero poder estar junto de quem cultiva os mesmos valores. Pode ser totalmente diferente de mim, mas tem os mesmos valores. É muito engraçado, interessante, assim, porque eu e o Thiago, nesses quase 5 anos, raramente a gente discorda no valor. Talvez a gente pense numa estratégia A ou B, mas, cara, eu tô pensando... Discorda mais no como, né? Ele já sabe mais ou menos, quase como eu tô pensando, eu já meio que imagino como ele tá pensando. Às vezes eu tô mais desatento, porque eu sou mais hiperativo. Ele é mais atento com certas coisas, mas às vezes, né, eu tô vendo o 3º, 4º passo, ele tá preocupado em qual é o próximo, o que precisa ser feito. Então isso é muito legal, você ter os quem certos. Então se você receber uma ligação de alguém, garanta que é um projeto que vai ser bem estruturado de longo prazo, que a cultura da startup vai ser bem recebida na empresa grande e que o time que vai ser formado é um time que você vai poder tá junto com os quem certos. Se você tem essas 3 coisas, dentro de ecossistemas que tem muitas oportunidades, as coisas acontecem. Excelente, cara. Excelente. E eu já queria fazer já o balanço aqui, Tis. O que para você fica desse case aqui, nesse episódio? Toda a carga, né? Eu acho que esse episódio ele falou bem da carga de responsabilidade do que é verticalizar um gigante, né? Então, isso obviamente, ressoa muito em mim, porque é meu dia a dia também, né? No fim das contas, você tem um risco reputacional de algo que foi construído, né? E que não é inerente a você, né? Então, você tem sim que respeitar muito e se beneficiar muitas vezes. Mas eu acho que ele trouxe muito essa característica de usufruir do ecossistema e respeitar as regras do ecossistema para poder navegar melhor nele. Porque quando a gente compara, mas se eu fosse uma startup que não fosse do grupo, ou fosse uma empresa de tecnologia que não fosse, você também não ia ter no mercado que você tem. Né? Então, é um trade-off que, por mais que vocês que estão ouvindo a gente pensem, cara, eu não aguento mais, já falei com 10 diretores, todo mundo já avaliou meu BP, por que não vai pra frente e tudo mais? É mais lento, mas quando anda, é uma porrada, né? Que a gente fala muito isso lá no conselho, né? Meu conselho são 5 vice-presidentes do Banco Bradesco, né? Então, assim, qualquer decisão que eu converso ali é uma porrada, né? Mercadologicamente falando, não é uma decisão ali tímida, né? Então, a gente tem que lembrar muito disso, na minha visão, e eu acho que isso foi muito bem colocado nesse episódio, da importância de respeitar e do risco associado, né? Obviamente, quando você vai verticalizar um gigante, ainda mais ultra-regulado, né? Como são alguns mercados. O que me chamou a atenção foi que a verticalização, acho que ela foi pedida pelo cliente, né? Porque, verdade. Quando eles estão se organizando das formas mais diferentes possíveis para contornar um problema financeiro, e aí você tem toda a parte ali de se estudar e etc., me chama a atenção como é que isso, de fato, impacta diretamente no sucesso das soluções que você vai fazer, porque, cara, não tem muito para onde fugir. Eles estão pedindo, já estão... Olha até onde estão indo para pagar uma conta, para refinanciar, etc. Então, é clichê também, mas acho que ouvir o cliente é fundamental. E aí faz muito mais sentido do que simplesmente, eu vou criar, enfim, uma fintech aqui porque vai inflar o BP, vai melhorar a minha avaliação. Então, acho que é um caminho super legal aí para quem está empreendendo e, nesse caso aqui, intraempreendendo, né? Obrigado novamente pela participação. E eu sei que você tem aí um presente aí pra gente também. Isso aí, cara. Vou deixar esse espaço. Não, legal. Obrigado aí. Não sei se eu mostro a câmera assim, mas eu tive o prazer de organizar, ao longo do último ano, um livro que conta casos de sucesso e aprendizados. Exatamente esse modelo que a gente fez aqui.
um pouquinho mais amplo, né, de empreendedorismo tech no Rio, que tem muito essa coisa, né, de eu ter voltado para o Rio para começar uma empresa de tecnologia. A gente sabe os grandes desafios e as grandes vantagens que o Rio oferece para o empreendedorismo. E nesse modelo, onde a gente pode ter empresas remotas, empresas virtuais, digitais, a gente tem vários casos legais. Não são empresas que estão toda hora nos holofotes. Claro que a gente tem sei lá, o caso da Vtex, né? A gente tem o caso da Gabriel, que tem aparecido muito, é uma empresa de segurança, inteligência artificial aplicada em segurança. A gente tem várias outras empresas bem legais aqui, então eu queria deixar um para cada um de vocês. Bem legal. Super obrigado, Tá? viu? E foi um prazer. Espero que a gente possa até, eventualmente, depois fazer um sobre fintechs, né? Grandes casos de empresas fintech, baseado até nessas conversas que vocês estão tendo. Então, eu queria agradecer bastante vocês, um papo super legal. Como vocês veem, eu me empolgo e poderia ficar falando horas e horas e horas. Não, excelente. Mas acho que vocês resumiram bem, aí pegaram as duas grandes cargas. Pessoal, esse foi mais um episódio do Verticalizando Gigantes, mostrando os bastidores da fintechização e dos casos de sucesso aqui no Brasil. Eu sou o Gabriel Pereira, da Let's Media. Tive o prazer aqui de estar junto com a Tice, da Arim. E fica mais uma vez o reforço, né? Todos os contatos aqui de quem participou, estão na descrição do episódio. Vocês podem procurar todos. E quem estiver precisando de um apoio no meio dessa jornada, de, enfim, conectar com parceiros, orquestrar todos esses motores, seja de fora ou para dentro também da empresa-mãe, etc., fique à vontade para procurar a Arim. Tenho certeza que vocês vão curtir também. Obrigado por acompanhar o episódio e compartilhem com o time de vocês. Até a próxima. Valeu!